Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Carrossel. Hoje nós vamos falar sobre inteligência financeira. Com Wesley Aragão, ele volta aqui para falar sobre coisas que são importantes para o nosso dia a dia, você e sua família. Isso vai ser importante. E aliás, todos os papos aqui têm sido fantásticos, né? O Wesley tá voltando, é o segundo dia dele. Primeiro, ele falou sobre... Ele acabou dando muitas dicas. E aí agora veio a necessidade. Fala ali, Flávio, o pessoal chegando aí. E vamos falar sobre como ter inteligência financeira no dia a dia, em família. Embarque nesse carrossel. Esse papo é incrível. Vamos lá. E aí tem uma coisa importante, né? Quando a gente fala de dia a dia, dessa inteligência financeira, como é que você lida com isso? Como é que você aprendeu a lidar com isso? Como é que foi o seu dia a dia na sua infância que fez com que você levasse isso agora enquanto adulto? Como é que você faz isso com seus filhos? Vamos falar sobre esse conjunto todo, né? E mais, aproveitando, tem uma caixinha com perguntas aí, né, que é com interrogaçãozinha. Se você quiser fazer uma pergunta, aparece para mim muito rápido, né? Às vezes mais facilmente identificável do que passando aqui nos comentários. Então coloca na caixinha com a pergunta, com a interrogação, e que aí vai ser ótimo para a gente poder tirar a dúvida, passar direto para o Wesley, que já está aqui, né? E vou convidar o nosso amigo. Vamos lá, entrando aí, o Wesley Aragão, Financial Planner, para falar com a gente sobre inteligência financeira. E aí, meu camarada? Tudo bem? Muito boa tarde. Tá me vendo direitinho aí? Super bem, tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tá dando um retorno. Eu tô ouvindo você e me ouvindo também. Olha só. Será que Se você colocar um fone, talvez fique melhor. Não sei se você tem como colocar. Eu tô sem fone aqui agora. Então vamos com ela. Vê se você consegue me ouvir bem aí. Não, te escuto super bem. Eu não sei se só eu estou ouvindo o eco. Aí perguntar pro pessoal se mais alguém está ouvindo aí o eco. Tá ouvindo eco? Alguém tá ouvindo eco? Tá dando eco. Eu tô te ouvindo muito bem, tá? Deixa eu ver se mais alguém tá aí dessa interferência, porque eu tô falando... Deixa eu sair e entrar de novo. Maravilha. Vamos lá, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar ele aqui novamente. Vamos ver como é que vai agora. Tô animado desse bate-papo. Tô bem animado. Aí. Tá. Acho que vai com eco mesmo. Vê se voltou. Voltou, mas eu tô com um delay na minha voz. Tá dando eco. Já tá colocando aqui, tá com eco. Com eco? Com eco. Meu camarada, vamos lá. Diz pra mim isso, porque é muito interessante quando a gente fala. Rapaz, mas que bonito, eu tô me ouvindo. É ruim, né? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho... Não, mas aí eu preciso fazer a instalação. Eu tô com aquele headset grande e ele tá até na caixa ali. Eu não abri ainda. E aí isso demoraria um pouco. Mas também pode ser porque pelo menos a gente já conseguiu te ouvir melhor. Aí, vamos lá. Se você quiser, eu vou conversando com o pessoal enquanto você instala aí. Vamos lá. Então, assim, eu vou tirar você da conversa e assim que você conseguir instalar, você chama de novo. Combinado. Então tem login. Olha só, aproveitando aqui, né, porque realmente fica difícil de construir o raciocínio me ouvindo com eco, né? Olha só, aproveitando que a nossa amiga Joyce Brito está aí também e outras pessoas fantásticas aqui presentes, quando a gente fala dessa inteligência financeira, o que seria interessante para você abordar? Né? Nós recebemos algumas questões, que vão fazer a gente pensar, como, por exemplo, um ponto que surgiu na semana passada, que é alugar ou comprar, né, o seu
imóvel, o mesmo referente a um carro, né? O... A Joyce não estou aqui não, tá? Aí sim, ó. Da mesma coisa com relação a um carro, né? Como é que funciona, o que é melhor para você? E no dia a dia, o que você pode fazer para começar a trazer novos hábitos para os pequenos, né? Mas legal, já estou com uma galera que é maior em casa, né? Então já tem pessoal, olha só, continue que o Wesley está vindo aí, hein? Pessoal, o Wesley está vindo aí. O que eu posso trazer como ambiente de conversa junto às pessoas da minha família, para que essa inteligência financeira não fique somente na propriedade de uma pessoa para ficar puxando essas redes, mas isso acaba envolvendo todo mundo, né? Todos 100% responsáveis nisso. E aí eu gostaria que vocês colocassem nessa caixinha com perguntinhas, ou então aqui nos comentários, porque isso vai ser excelente para a gente trazer esses pontos para o Wesley. Tem uma coisa que eu vou perguntar para ele, já vou adiantar para vocês, que é o seguinte: a gente escuta muitas pessoas falando assim, eu vou economizar para o futuro, se eu nem sei se vou estar vivo amanhã. Vocês já ouviram isso? Já ouviu alguém falar isso para vocês? Né? Eu vejo como um grande álibi, né? Uma grande desculpa para você ser um grande gastador e viver o seu presente a tudo, a 100 por hora, enquanto que talvez você precise viver assim, você possa viver a uns 80, uns 60, uma velocidade média melhor, mais agradável e viver bem, né, confortável. E eu quero saber um pouco do que vocês acham sobre isso também, porque eu vou colocar essa questão para ele, né? E aí a pergunta é: como guardar o hoje para viver bem amanhã, mas vivendo bem esse hoje? Né? Eu estou curioso para saber sobre isso. E você, como é que você faz? Né? Olha só, o Wesley é rápido, já está aí de novo. Vamos lá. Deixa eu convidar o Wesley. Vamos ver aqui se ele conseguiu colocar o fone ninja dele. Pronto. E aí? Não, melhorou? Não. Mesma coisa, né? Eu fui instalar aqui o fone, mas ele está descarregado. Porque ele é de wireless. Como a gente quer ouvir você, eu vou falar pouco. É bom que eu fique quieto. Meu amigo, para a gente começar, eu queria estabelecer uma coisa. Inteligência financeira. Meu nome é Adriano Esquerda, estou aqui com o Wesley Aragão. Meu camarada, se apresente e fala um pouquinho sobre o que é inteligência financeira. Maravilha. Pessoal, meu nome é Wesley Aragão, satisfação, muito boa tarde para todos que estão aqui no Carrossel do Cirilo. Carrossel aí foi uma novelinha muito bacana, né? Que a gente assistiu durante muito tempo e está aqui a gente agora interagindo. O Wesley Aragão é um empreendedor militar de marinha, começou sua carreira aos 16 anos, na verdade. Eu gosto de contar essa história lá atrás e até reforçar isso aqui, aproveitando esse momento que o pessoal está voltando, porque a primeira meta que eu estabeleci para mim, que eu queria fazer na vida, né, que eu queria acessar, era entrar para a Marinha. E estava muito claro para mim o porquê que eu queria fazer isso. Para poder melhorar a minha condição social, ter uma entrada financeira. Para isso, inclusive, fiz parte de um preparatório, onde eu me dediquei ali durante 6 meses. Essa minha dedicação chamou a atenção dos donos do curso. A gente foi se tornar monitor de turma também, e aí eu já recebi para isso, né, até entrar para a Marinha como concursado. 6 anos depois eu saí, eu já era gerente, eu fazia um trabalho paralelo junto à Marinha, eu era gerente de uma empresa internacional, e aí eu vi, controlando ali as contas, que o que eu estava ganhando fora era mais interessante do que o que eu estava na Marinha, e nada melhor do que a gente fazer alguma coisa com muito gosto, né? Na Marinha eu era até conhecido como o vibrador, que eu fazia com muita paixão, com muito gosto. E aí nesse período foi muito proveitoso, empreendi, aí por volta de 2008, 2009, tive uma distribuição de polpas de frutas no Ceasa. Eu gosto de falar sobre isso porque lá eu percebi uma das minhas fraquezas, que era a questão de estudar, tá? De voltar a estudar. Né? E aí eu falei, bom, preciso fazer economia, preciso fazer engenharia de produção, administração, alguma coisa que me ajude a controlar os meus fluxos,
a entender o meu negócio. E aí eu fiz, na época, o Enem, passei para uma universidade pública, né, o ESO, fica em Campo Grande, e entrei para engenharia de produção. Comecei a fazer engenharia de produção. Só que quando você está um pouco mais velho, você sabe exatamente o que você quer. Era o meu caso. Eu já era empresário e eu sabia muito bem o que eu queria. No primeiro para o segundo período, eu já comecei a trabalhar com consultoria. Uma consultoria dentro da universidade, né? Que a gente chama de consultoria júnior. Tá dando muito eco aí, pessoal, com a minha voz? Não, tá bom. Não, vambora. Quando eu falo do Cirilo que dá eco, tá. Tava bom antes, mas aí quando entrou, aí eu falo. Beleza. Então, eu estava falando sobre a engenharia de produção e como isso ajudou a minha vida, né? Eu fiz o primeiro período, o segundo, o terceiro, isso juntamente com a consultoria, uma consultoria de processos, consultoria empresarial, que era o que eu queria. Eu não queria necessariamente concluir o curso, tanto é que foi isso que aconteceu. Eu abandonei o curso de engenharia de produção porque eu puxei o máximo de matéria que eu podia lá da frente para poder colocar em prática. O que me interessava era o resultado. Eu não recomendo isso para todo mundo. Isso, inclusive, é uma coisa muito importante para a gente falar aqui agora, que tudo que a gente for falar aqui são opiniões, tá? São experiências próprias e nada disso aqui é recomendação. Então, é uma história, essa história que aconteceu comigo. Uma outra coisa, lá em Campo Grande mesmo, eu tive a oportunidade de conhecer uma ONG maravilhosa chamada Fabricando Empresários. Aprendi muita coisa e pude compartilhar também com muita gente, justamente algumas questões de empreendedorismo. Tive contato com uma outra empresa brasileira que tinha um projeto internacional com mais de 70 países. Me desenvolvi através dessa empresa em parceria com o Instituto de Engenharia e Gestão. E aí foram vários cursos que nós fizemos, cursos de oratória, cursos de inteligência emocional, cursos da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, que estão acessíveis aqui para todos nós. E aí essa é um pouco da história do Wesley com a inteligência financeira. A inteligência financeira, de fato, começou a ser mais prática e profissional na minha vida em 2017 para 2018, que eu tive contato exatamente com o mercado financeiro. Eu já frequentava algumas feiras que a gente chama de Expo Money. A Expo Money eram feiras abertas em 2013, 2012, tinha oportunidade de você conversar com o Serbasi, com grandes nomes do mercado e ter acesso ao mercado de maneira mais palatável, de maneira mais simples. E aí, em 2017 para 2018, comecei efetivamente a trabalhar com esse mercado, né, através de consultoria financeira. Eu fui operador também, operei minha própria conta, sempre aprendendo, tentando ali, errando e acertando. Tive contato aí com criptomoedas e hoje a gente está exatamente levando educação e inteligência financeira para as pessoas. E uma frase para finalizar essa apresentação é: educação gera transformação. É isso que hoje eu quero compartilhar com vocês aqui nesse bate-papo. E aí a diferença entre educação e inteligência financeira. O tema anterior a gente falou muito forte sobre educação, né? E inteligência. Todos nós somos inteligentes. A questão é aquilo que a gente ouve mais, a gente fica mais inteligente sobre aquilo. Ou seja, tem mais capacidade crítica sobre aquele assunto. Tem mais capacidade ampla sobre aquele assunto. E a educação, ela é contínua. Eu penso que quanto mais a gente sabe, mais a gente procura saber, mais a gente pesquisa, mais a gente sabe que precisa saber mais. Então, essa é uma mágica da educação que você começa a perceber o quão de conhecimento você ainda precisa absorver. Tá? Então, a educação, o conhecimento, ele é infinito e a gente precisa buscar cada vez mais. E esse tipo de troca de ideia é fantástico. Sim. Uma das coisas que eu comentei com o pessoal antes de você entrar aqui, que é o seguinte, como essa situação de trazer isso para o nosso dia a dia
situações que envolvem aqui, pessoas que falam, né? Como que eu vou guardar hoje se eu tenho para viver amanhã? E na realidade, eu quero viver hoje, aproveitar hoje, porque eu não sei se vai ter amanhã. A gente está vivendo, a gente até comentou sobre isso, que a gente está vivendo um dos maiores professores de educação financeira da nossa época, né? Que é essa pandemia, que é essa crise. Então, para quem tinha esse pensamento de que eu posso morrer amanhã, eu vou gastar tudo hoje está passando, não está muito bem. Né? Então, a pessoa que, não, eu preciso ter aqui algum tipo de segurança, eu preciso me guardar de alguma maneira, baseado nisso que você está falando, eu quero até trazer uns dados. Foi feita uma pesquisa, anunciada na semana passada, falando por que os brasileiros economizam dinheiro, para que eles poupam, né? Para que eles investem. São 3 pontos: economiza, poupa e investe. 39% das pessoas para ter um tipo de segurança. Tá? 20% para consumir. É um número alto. 20% para consumir. 8% para obter lucro. E apenas 2% para obter uma boa aposentadoria. Então, é interessante. Aí é interessante a gente começar a questionar se o nosso prazer presente ele vale mais do que uma tranquilidade futura. E quando a gente é mais jovem, essa questão do prazer presente ela é mais latente. Então, por isso que o jovem, ele inclusive tende a gastar mais. Por isso que as marcas, por isso que a propaganda, que a propaganda ela bate muito forte nisso, essa questão das nossas fragilidades. E quando é o jovem, ele é mais propenso a comprar mais, inclusive a se endividar. Sim. Eu vou tentar ficar sem fone também. Não sei se melhora. Não. É porque quando você está com o fone, não é. Vamos lá, eu vou tentar. Essa questão do que envolve inteligência é uma questão de hábitos. E eu queria falar um pouco, que você falasse um pouco para a gente. Como que eu posso adquirir novos hábitos para que possa ser de forma inteligente, para que isso possa repercutir na minha vida, sempre no futuro e na vida do futuro? Excelente. Pode botar o fone, porque eu, inclusive, consigo te ouvir melhor, tá? Nas perguntas. O hábito, ele tem um círculo, né? Tem alguns autores que falam que se você repetir determinado tipo de pensamento ou determinado tipo de ação durante um certo tempo, você consegue trazer aquilo ali como algo presente na sua vida. E uma das formas de se fazer isso é trazer a naturalidade da conversa sobre isso. Sim. Por quê? Porque o dinheiro, a gente falou sobre isso na outra... Tá saindo um barulhinho aí, um extra aqui comigo? Não, Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem lá as crenças limitantes, que a gente falou isso na semana passada. As crenças são aquelas barreiras que você tem a respeito daquele assunto. E muitas das vezes se fala de dinheiro de uma maneira como se o dinheiro fosse sujo. Obter lucro no Brasil é mal visto. Se você falar que quer ter lucro, que você tem lucro, você não é bem visto, né? O empresariado ele é mal visto. Isso é uma questão da cultura. Como que você traz esse hábito, Cirilo? Falando mais sobre dinheiro. Uma das coisas que a gente percebe é que com algumas pessoas você começa a falar sobre patrimônio de maneira mais natural. Né? O quanto que você faturou, o quanto que você ganhou, o quanto que você perdeu, porque nem tudo é só lucros quando você está em determinado nível de investimento. Se perde também. O momento que a gente está vivendo é de baixa liquidez. E acontece hoje de algumas pessoas precisarem fazer certos movimentos em que elas vão ganhar um pouco mais ou perder um pouco mais. Então, respondendo a tua pergunta sobre hábito, um dos pontos simples de fazer isso é falar sobre isso, encontrar alguém que encontre naturalidade para falar sobre dinheiro. Interessante. Então, na realidade, é falar com naturalidade, mas não é ostentar. É você trazer o dinheiro como algo que faz parte da conversa. Exatamente. Ostentar é muito caro.
Eu penso que ostentação não é uma coisa que eu entenda como saudável, tá? Porque normalmente quando você quer ostentar, você quer mostrar algo que você não para alguém que você não gosta com dinheiro que você não tem. Genial. Entendeu? Então, existem as pessoas que naturalmente conseguem viver naquele padrão e não tem problema nenhum, elas estão alcançando seus sonhos, estão alcançando suas metas, estão alcançando seus desejos. O problema é quando você se endivida, né? É quando você faz isso que a gente acabou de falar. Pega um dinheiro que você não tem para adquirir coisas, produtos, marcas, entendeu? A gente conhece, vê em alguns momentos, né, pessoas parcelando ali em 12, 24 vezes, hiper mega telefones, hiper mega produtos ali para poder simplesmente se enquadrar numa questão social. Então, quando você fala mais sobre isso, inclusive, para os seus filhos, né, falando até isso de maneira familiar, ele vai entender quais são os gatilhos que envolvem, inclusive, o mercado. Por quê? O mercado quer ter lucro. Quando eu falo mercado, é quem vende lá o telefone, por exemplo. Ou quem vende um carro, ou quem vende o que for. Se você começar a falar sobre o que está por trás daquela transação, que o dinheiro é natural e que você pode alcançar sim aquilo, porém vai levar um pouco mais de tempo, ou você vai se organizar e vai alavancar, vai absorver uma habilidade que você ainda não tem para ter um determinado lucro, para você adquirir aquilo com tranquilidade, tudo bem. Você está ensinando para ele a educação, o planejamento e está tornando ele inteligente financeiramente. A gente vive numa cultura, né, em que assim, a gente está acostumado aqui no Brasil a comprar tudo parcelado. Enquanto quando vai para fora do Brasil, tudo em cash. Então, assim, como que isso na nossa cultura, porque assim, você pode se planejar também pagando parcelado, mas não vai ser partindo de um ponto em que esse dinheiro que você vai parcelar está acima da linha que você pode pagar. O dinheiro, é sempre importante você fazer o seguinte, o dinheiro presente ele é sempre mais caro do que o dinheiro futuro. Tá? Então, o dinheiro presente, quando você vai fazer uma compra, inclusive no cash, é sempre interessante você pedir um desconto. Isso é uma das coisas que eu faço há algum tempo e na minha época, assim, compartilhando com a minha família, às vezes, com as pessoas me julgavam mal até, né? O pessoal falava assim, nossa, mas você pede desconto em tudo, você, né? Eles falam, tal, mão de vaca, alguma coisa assim. Mas não, é porque você sabe, você tem que dar valor ao teu dinheiro, né? E assim, a pessoa que vai negociar, ela tem a margem dela, né? Então você sabe ali que a pessoa pode oscilar alguma coisa. Se ela não puder, aí tudo bem, aí você entra em um parcelamento. Você pode fazer um parcelamento planejado. A questão é, o cartão de crédito dá a falsa sensação pra gente de que não está saindo dinheiro. Aí você vai passando, e quando vem a conta, né? Os bancos agora, por exemplo, estão oferecendo crédito, taxa Selic está lá embaixo. Taxa Selic é a mãe das taxas de juros no Brasil. Então, o banco se você tem um bom relacionamento com o banco, ele vai te oferecer um cartão de crédito mais rechonchudo, ele vai te oferecer ali um crédito pessoal maior. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tem que analisar, ver de maneira inteligente. Quando você tem esse hábito de falar sobre isso não é um tabu para você, nem para sua família, é muito mais natural você tomar as decisões. Uma coisa que eu gosto de falar é que se fala de sexo hoje à mesa, mas não se fala de dinheiro ainda. Olha que controverso. Entende? Total. E o dinheiro vai impactar a vida das pessoas a vida inteira. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu já falo com dinheiro, já falo sobre dinheiro com ela há muito tempo. A gente, inclusive, eu fui receber um presente falando sobre isso, falando sobre esse bate-papo aqui. Teve um gerente de uma loja de vinho aqui na Barra que sabe que eu tenho esse tipo de relacionamento com a minha filha e ele me deu um presente num jogo chamado Jogo do Dinheiro. Muito interessante, para brincar ali com ela de compra de imóveis, compra de ações, compra de ativos, né?
O Robert Kiyosaki, ele no livro dele, ele coloca 2 pontos diferentes: ativos e passivos. Ativo é aquilo que gera renda para você, passivo é aquilo que tira renda de você, no curto ou no médio prazo. E isso a gente já vai ensinando para a criança. No livro Pai Rico, Pai Pobre, inclusive ele faz esse paralelo, né, com um pai que é acostumado a ter um salário e um outro pai que está voltado para o lucro. O pai que está voltado para o lucro, ele ensina o filho a falar sobre dinheiro com mais naturalidade. E o assalariado, dentro das limitações dele, ele acha que o dinheiro não é para falar agora, vamos falar sobre dinheiro só quando ele tiver com 18 anos. Mas aí você vai dar aos 18 anos para ele um cartão de crédito e ele não sabe como usar, não sabe em que momento... Aí como é importante os ambientes de conversa falar sobre dinheiro em família, né? Sim. Você fala uma coisa importante sobre perceber suas fraquezas. Eu acho que a inteligência financeira passa por esse ponto do autoconhecimento, dessa autorresponsabilidade. Como que você pode dar uma orientação para as pessoas para que elas possam perceber melhor as suas fraquezas vinculadas ao dinheiro? Esse momento é um momento de bastante fragilidade que todo mundo está vivendo, né, Cirilo? Então, é um momento de reflexão. É um momento de analisar e tem muita gente passando muita dificuldade, tem muita gente passando, querendo ter tomado atitudes melhores no passado, né? E tem gente que tomou essa decisão, uma decisão mais acertada, e está usufruindo dessa tranquilidade agora. O que a gente recomenda é uma autorreflexão. Espera aí, eu quero investir. Tem muita gente que nos procura e fala o seguinte: olha, eu quero investir, quero botar meu dinheiro para trabalhar e tal, mas a primeira pergunta é: a sua reserva de emergência? Você está tranquilo de reserva? Quanto você tem de reserva para, se acaso acontecer não entrar nenhum dinheiro, você utilizar? Então, sabe, é um momento ideal para a gente fazer isso agora, é olhar para a nossa própria vida, olhar para as nossas próprias contas. Essa reflexão não tem jeito. O teu cartão de crédito vai dizer, a tua conta vai dizer, os teus compromissos vão dizer, porque eles vão chegar e aí você tem que observar, peraí, está me faltando inteligência. É importante essa humildade de cada um de nós e falar, está me faltando? Está me faltando inteligência. A todos nós, a gente é importante sempre, como eu falei um pouquinho antes, saber que o conhecimento ele é escalável, a gente vai absorver mais conhecimento. Então hoje, eu sou menos inteligente financeiramente do que eu serei amanhã, diante do que eu me dispor a aprender. Né? Sim. Se eu, por exemplo, tenho dinheiro na poupança e sei que a poupança hoje está me dando R$13 a cada 10 mil reais, R$130 a cada 100 mil, opa, já adquiri uma nova informação. Já é algo novo. Antes eu não sabia. As pessoas sabem que a poupança paga pouco, mas não sabem exatamente quanto. Quanto que é esse pouco? Sim. Então você ter algumas informações é interessante em relação a isso. Tá? E uma coisa que você comentou aqui é alugar ou comprar? Carro e imóvel. É sempre muito pessoal essas questões. Como eu falei com você, durante muito tempo eu tive a ideia de possuir. Né? São duas coisas que é interessante falar. Possuir ou usufruir. Eu vou dar um exemplo para vocês de bicicleta. Né? A gente comentou isso, eu vou comentar de novo. Eu tive o desejo de comprar uma bicicleta, porque eu gosto de andar bastante de bicicleta. Eu sempre tive bicicleta lá em Nova Iguaçu. Então hoje eu moro na Barra, eu gosto de andar de bicicleta também. Eu pensei, vou comprar uma bicicleta. Só que eu olhei para um amigo que tinha uma bicicleta que estava até enferrujada lá na área dele, ele nunca usava. E aí eu falei, peraí, tem uma bicicletinha do Itaú aqui, se eu baixar o aplicativo, eu pago R$20 por mês, a bicicleta tem lá a manutenção dela, tem vários pontos diferentes que eu posso deixar, não preciso guardar, não corro risco de ser roubado, enfim, eu deixo lá no cantinho dela. Então eu mudei meu mindset, ao invés de eu comprar uma bicicleta que vai me custar R$700, R$500, no básico, no barato, eu estou pagando R$160 por ano, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para usufruir da bicicleta em qualquer lugar que eu tiver, aqui no Rio, fora do Rio.
A mesma coisa se aplica a carro, né? Assim que, um pouco antes de eu vender meu carro, eu sofri um acidente. Eu fiquei mais de 30 dias com o carro alugado. Eu paguei R$ 1.500 para ficar com um carro que atendia as necessidades completas. E R$ 1.500 era menos do que eu gastava com ele em relação à manutenção, como, por exemplo, seguro, IPVA, como outros gastos que a gente tem com o carro. Afinal de contas, carro, né, é uma família. Mas é sempre importante falar sobre isso. É pessoal. Isso não pode ser uma coisa simplesmente externa, que alguém vai te falar. É uma reflexão sua. Não, peraí, para mim, eu te falei na última live, nós falamos, eu tive carro durante 12 anos. Entende? Depois eu cheguei e falei, opa, peraí, eu não preciso mais ter carro. Né? E aí, em relação a ter um apartamento, imóvel, imagina agora, o único dinheiro que você tem, você que está ouvindo aí a gente agora, o único dinheiro que você tem, a única reserva que você tem, você fala o seguinte, não, surgiu uma oportunidade aqui, e aí você tem, por exemplo, R$ 100.000. E aí essa oportunidade surge, você compra lá um apartamento de R$ 100.000. Aí você compra ele suponhamos que para alugar. Só que ninguém nesse momento está procurando aluguel. Ou se estiver procurando, vai querer abaixo do preço que vale. E aí um pouquinho mais à frente você precisa de uma urgência, precisa viajar, precisa fazer alguma coisa. E você precisa do seu dinheiro de novo, precisa do seu R$ 100.000. Como que você vai fazer? Você vai acabar vendendo por um preço menor. Para quê? Para vender mais rápido. Porque quem está com dinheiro vai pechinchar com você. E aí você querendo dinheiro logo, você vai vender por 80, por 70. Entende? Então você acabou perdendo dinheiro. Algumas questões, é interessante serem planejadas. E eu acredito que o principal, Cirilo, que tem que ser planejado, é a nossa aquisição de novas habilidades. Por quê? Se você adquire novas habilidades, novas competências, você vai naturalmente valorizar o seu passe. Valorizando o seu passe, o mercado reaquecendo, você se recolocando, ou você já sendo trabalhado, né, cada um aqui que estiver ouvindo a gente, já estando trabalhando, você começa a gerar mais resultado. E aí você vai multiplicar. Se você ganhava 1, vai ter um passe maior, vai ganhar 2, 3, 4, 5. Um fato importante é que não é interessante ter pressa. Né? Um fato importante é falar sobre os ganhadores das loterias. Estatisticamente, existe uma pesquisa que fala que a maioria, 99% dos ganhadores de loteria, eles perdem tudo de novo, eles voltam ao estado anterior, um pouco mais complicado do que eles estavam quando ganharam na loteria. Por quê? Porque não havia inteligência financeira, porque eles não sabiam movimentar. O termômetro financeiro não estava próprio para aquela faixa. É interessante, mas cada um de nós tem um termômetro financeiro. Sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, para uma pessoa que ela pode ganhar mais, e se tiver muito além daquilo que ela está programada, ela não aceita. Ela não aceita. E aí ela dá alguma forma, de alguma maneira, ela se boicota. Entendeu? Se você, por exemplo, contrata uma pessoa que ganhava R$ 5.000, você contrata ela para ganhar 20, ela não está preparada para ganhar 20 ou 30, ela vai se boicotar e ela não vai conseguir permanecer no lugar que ela tinha que ganhar 20 ou 30. E aí são as questões das reprogramações. E aí são várias reflexões que a gente não consegue avançar dentro de um bate-papo de 1 hora, mas é interessante porque dá um insight. A gente tem grandes pessoas, grandes personalidades aqui na internet, que uma das coisas que eu queria falar também com vocês é isso. Essa questão da educação que gera transformação, e através da internet está sendo muito mais possível. A gente consegue hoje estudar andando no trem, andando de bicicleta, você ouve podcast, você ouve um livro, você consegue ouvir alguém falando no YouTube, as lives aí de vários especialistas falando um pouco mais. Né? Então, quanto mais natural for ouvir sobre dinheiro, mais natural serão suas decisões sobre dinheiro. Então, inclusive, o desejo de adquirir novas habilidades. Naturalmente, porque você vai perceber que para onde você quer ir, uma das coisas que a gente sempre fala nas nossas consultorias é o seguinte: se você sabe muito bem o que você quer,
você vai saber com quem você vai andar, você vai saber para onde você vai saber que não é hora de parar se você tiver algum tipo de problema, algum tipo de desafio, né, naquele momento. Então você vai permanecer, você vai ser perseverante. Sim. O Everton fez um comentário muito interessante. Falou que as pessoas se preocupam em ganhar, em saber de rentabilidade e não como planejar de forma inteligente. É isso aí. Exatamente. Por quê? Porque é o seguinte, Cirilo, acontece a terceirização. A gente quer, é muito mais fácil, assim, as pessoas sempre querem, né, nós, isso é da nossa natureza, a gente quer a fórmula. Qual é o pulo do gato? Qual é a fórmula? E às vezes a fórmula é dia após dia, noite após noite. É estudar, é batalhar. Eu conheci o Wellington em Recife, né? Ele participou de um processo seletivo conosco, eu fiz uma consultoria, e uma das coisas que eu tive a oportunidade, e aí a gente fala de sorte, né? Sorte é quando você tem a oportunidade junto com a preparação. Então eu estava preparado, então eu prestei uma consultoria durante 8 meses para várias empresas. Então eu tive a oportunidade de viajar para Recife, para Santos, para São José dos Campos, viajar um pouco o Brasil e conhecer várias pessoas de diversos lugares. E conheci lá o Wellington, uma pessoa muito determinada, sempre buscando, me perguntando. Inclusive, essa semana eu dei um curso para ele, um curso de inteligência financeira completo, um curso que vale aproximadamente R$2.000. A gente deu um curso para ele aí gratuito. E quem ficar na live até o final tem uma surpresa para vocês aí também. A gente vai compartilhar uma coisa bem legal para dar continuidade. A gente vê que tem instituições, tem empresas fazendo isso e reforçando esse tipo de atitude, a gente quer promover e passar para frente. Eu quero dividir uma coisa com você, que é a minha percepção que atrapalha muitas pessoas com relação à inteligência financeira. Medo. Medo de investir, medo de poupar, medo de faltar, medo. Como que isso pode ser analisado pelo seu olhar? Eu costumo dizer o seguinte, que a ação cura o medo. A ação cura o medo. Quanto mais estático você tiver diante de alguma situação, mais medo você vai ter. E às vezes é um problema pequeno e esse problema vai crescendo. Quando a gente fala de problema, oportunidade, você tem ali uma oportunidade de uma rentabilidade interessante. E aí você fica com medo, você trava e não faz nada. Dá o primeiro passo, né? Então, se você está com medo, beleza, primeiro passo, vai criando tua reserva de emergência. Aí você vai investir. Quando você for investir, você não vai investir toda a sua reserva de emergência. Vai investir parte dela. Vai testar, né? O mais interessante, o Wendel Carvalho, que é um grande treinador de pessoas, falou um dia desses exatamente sobre isso. Se vai errar, todos nós vamos errar. Isso é inevitável. O grande jogo é errar rápido e diferente. Entendeu? Uma das coisas que a gente também tem na nossa educação, Cirilo, como família, como escola, é essa culpa do errar. Não, se você errar, não, você não pode errar, você não pode errar. Errar faz parte, errar é parte da experiência. Então você tem que se colocar, aí para se testar, para ver o que realmente você gosta, qual tipo de investimento você vai se dar melhor, porque é possível que alguns investimentos que são bons para algumas pessoas não sejam interessantes para você, por conta do seu perfil, por conta do seu gosto. Investimento é algo pessoal, que você deve acompanhar pessoalmente. Então, quando você terceiriza isso, o que acontece? O banco, o que o banco faz com o teu dinheiro? Ele pega o teu dinheiro e empresta para alguém. Tá? O grande lance aí da inteligência financeira é alguém que represou o dinheiro, alguém está com o dinheiro represado, e alguém sabe trabalhar esse dinheiro. Então, faz de conta que esse dinheiro são sementes. Tá? Então, você tem duas oportunidades, até para a vida. Ou você come as sementes inteiras, e aí essas sementes não vão se multiplicar, porque não vão dar mais. Ou você pega parte delas e planta, né? Faz ali o cuidado para que elas se multipliquem. O banco pega essas sementes, parte do que você empresta para ela,
e empresta para as pessoas que plantam, vamos dizer assim, teoricamente, plantam. E essas sementes se multiplicam. Né? Existem várias formas de o banco fazer isso. Então ele pega o teu dinheiro que está na poupança, ele pega lá teus 100 mil reais que estão rendendo hoje R$ 130 e cobra num cheque especial, por exemplo, 8%. Então, com o teu dinheiro, com os seus 100 mil, ele ganha 8 mil em 10 dias. Né? Quer dizer, em 10 dias não, no período de um mês, né? Que é 8% ao mês. 10 dias é a carência que normalmente os bancos dão. Ou ele pode emprestar isso a outro tipo de taxa de juros. Você pode emprestar dinheiro para o governo. O governo hoje está pagando 2,25% ao ano. Então, toda relação de dinheiro, Adriano, é uma relação de você represou, você está ali guardando, e você vai emprestar para alguém. E aí, dentro do mercado financeiro, se utiliza vários nomes para isso. Vários nomes. Né? LCI, LCA, CDB, mas tudo isso é, na verdade, um empréstimo que você está fazendo, e esse teu dinheiro está na mão de alguém que sabe trabalhar melhor do que você. Você terceirizou. Interessante que a gente fala de inteligência financeira, a gente olhar como um todo. Por exemplo, você, enquanto não foi surgir na nossa live passada, você vai, a previdência é privada ou você depender do INSS? Então, isso você olha de uma forma ampla, tudo que envolve a parte de grana na sua vida. Sim. Então, assim, como você falou, de uma bicicleta, a sua uma previdência privada. E quando entrou aqui uma ligação aqui. Quando a gente fala dessa questão de medo, por exemplo, tem coisas que são novas, e aí isso dá você não sabe. Porque tem as pessoas que estão agarradas no passado, como por exemplo, eu estou na poupança e vou ficar na poupança e a poupança. E aí surge uma criptomoeda, pessoal. O que é isso? Né? E as incertezas. Vou colocar em ação, não vou colocar. E na realidade existe uma coisa de hábito, de conhecimento, para você ter habilidade e saber lidar com isso. Né? Isso aí. Você quer, por exemplo, ser mais inteligente financeiramente, você quer ganhar mais dinheiro, você quer mudar o seu mindset, você tem que andar com pessoas que falem sobre isso. Tá? E alguém diz, alguns autores aí a respeito de desenvolvimento pessoal falam que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E isso é um fato. Ou você convive, ou você lê, ou você ouve. Então é interessante, se você quer realmente se tornar mais inteligente financeiramente, ouça pessoas e esteja com pessoas que falem a língua que você quer falar. Não tem por onde correr. Perfeito. Isso vai ser um hábito. Isso tem tudo a ver com cultura, né? Quando você viaja para outro estado, você fica lá 2 semanas, você volta com sotaque. Isso. Porque você vai pegando ali pelo convívio. Mesma coisa, né? Está pegando o sotaque de quem a sua volta? Exatamente. Está pegando o sotaque de quem? Então, às vezes dói, às vezes machuca refletir sobre isso. Porque as pessoas ao redor são queridas e tal. Não é que você vai abandonar essas pessoas. Mas é importante que você dê um pouco mais de atenção àquilo que você realmente quer. Não vai dar para passar a vida inteira dando desculpa, né? Então a gente dá desculpa ou a gente... Com relação à inteligência financeira. Muito. Porque as pessoas acabam tendo dor nisso. E na realidade, não é que você vai deixar de ser amigo dessas pessoas, mas você vai entender qual o ambiente de conversa que vai gerar com as pessoas e com quem você quer gerar esse ambiente de conversa que podem trazer para você uma nova mentalidade. Exatamente. Baseado nisso, por exemplo, foi quando em 2017, um dos grandes amigos meus, a gente estava muito próximo, numa grande mudança da vida dele. Ele teve contato, ele tinha muita curiosidade a respeito das operações de trade. E aí ele teve contato um pouco mais próximo com um engenheiro da Petrobras que já dava cursos, né, sobre do mercado financeiro. E ele era muito questionador, ele é muito questionador, ele pergunta muito, né? E até a gente criou como é que é? Jargão, né? Que o chato tem preferência.
porque ele era chato de perguntar, de querer saber e tal. E por conta disso, ele teve um crescimento pessoal, profissional e financeiro muito grande, num período muito curto. Mas por quê? Porque ele se lançou. Aí é que tá. Outra coisa interessante também, a pessoa que tem muito medo, é interessante ela saber que quanto mais for seguro aquilo que você for fazer, menor a rentabilidade. Quanto maior o risco, também maior a rentabilidade. Isso vai acompanhando. Isso acompanha um com o outro. Tá? Essa pessoa, por exemplo, ela desenvolveu pessoalmente, profissionalmente, né? Se arriscou, não foi fácil, doeu, mas teve um bom resultado. Cara, isso é muito interessante. Eu tenho um grande amigo que ele me ligou e falou que ele está agora quase como um hobby, buscando, se informando e trabalhando com a questão de investimentos e tal. Eu vou pegar essa live aqui e vou compartilhar para ele. Né? Aliás, fica a dica. Tem um aviãozinho de papel aí, quem acredita que alguém precisa ouvir isso, pega, clica e compartilha. Legal. Inclusive, para quem está aqui, eu já quero deixar um recadinho, é o seguinte, o pessoal que quer aprender sobre inteligência financeira, a Conquer está disponibilizando um curso de inteligência financeira de altíssimo nível, está disponibilizando material sobre hábitos, tem Excel também para quem gosta de acompanhar na planilha, tem opções personalizadas de acordo com o perfil. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, clica aqui no link da minha bio, tá? Vai falar comigo diretamente, eu vou disponibilizar esse curso para vocês também. Tá? Afinal de contas, educação gera transformação. Então vamos lá. Nosso amigo Wesley Aragão vai disponibilizar um material para quem clicar aí e entrar em contato com ele através do direct lá no Instagram, é isso? Não, tem um link na bio, o Linktree, um Linktree na minha bio, que dá direto no meu WhatsApp. Já vem com a frasezinha do que você quer, qual o seu objetivo. Assim que você enviar para mim, eu já envio para você e vou te acompanhar, inclusive, tá? É um compromisso nosso. Por quê? O mais bacana de a gente estar aqui não é só deixar solto. É interessante a gente se acompanhar. Né? Então a pessoa está aqui, está ouvindo tudo isso. Daqui a pouco, por exemplo, daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, a pessoa vem e me devolve um feedback. A gente acompanha essa pessoa. Então o nosso objetivo é exatamente acompanhar as pessoas. Não é simplesmente mostrar para elas um caminho, mas acompanhá-las nesse caminho. Fantástico, olha só. Para quem não sabe onde fica a bio, é no feed. Ou seja, a página principal do Instagram, lá tem um link, né, que quando você clica, vai aparecer o Linktree, que é uma páginazinha dentro do Instagram, com esses links, a gente vai falar direto com o Wesley. Vou ser um deles. Vou te perturbar. Maravilha, maravilha. Vai ser uma honra. Vai ser muito legal a gente tá crescendo e acumulando inteligência financeira. Botando em prática, hein? Pô, muito bom, cara. Excelente, porque a gente vai direto naquela questão das crenças limitantes, né? Eu vou fazer um pedido para você daqui a pouco. Já dei um presente para a galera aqui, ótimo. Mas eu vou agora desabilitar temporariamente os comentários. Porque agora é o momento print. Momento print. Show. Manda esse print para mim. Vou mandar. Meu amigo, olha só. Já estamos aqui há 50 minutos. E o papo vai embora. Vai embora, passa rápido. Eu tô procurando ficar quieto por causa do eco. Então. Eu quero fazer uma pergunta. Na realidade, vou pedir uma orientação. Como eu, por exemplo, para servir conversando com outras pessoas. Eu tenho 5 filhos. Sou um felizardo. Sou presenteado com a gestão com 5 presentões. Parabéns. Pô, sério? Parabéns. Eu chego lá, viu? Só tô começando com uma, já chego lá. Não, isso sério, eu amo muito os detalhes. E eles têm faixas etárias diferentes. Como que eu inicio uma conversa com os filhos? Eu estou falando isso para você porque eu já criei o hábito com os meus filhos.
Então, assim, deles aprenderem a dar valor ao que eles têm e que eles possam entender que eles têm que adquirir a grana que eles economizam. Então, assim, adquirir com a grana que eles economizam. Como que eu inicio um bate-papo para começar a ter essa inteligência financeira em família? Olha, uma coisa que eu acho interessante é quando chega lá a conta de luz, você chegar e conversar com eles, ó. Chegar e mostrar a conta de luz. Porque a conta de luz, ela tem lá o quanto você gastou em quilowatt e o quanto vale cada quilowatt. E você, por exemplo, pode começar a partir daí. Se você colocar uma meta, por exemplo, de diminuição de consumo de energia, o que vai começar a existir na cabeça das crianças? Consciência. Opa, peraí. Eu, por exemplo, tenho o hábito de não deixar os lugares que eu passo e eu saio de um cômodo para o outro, eu não deixo a luz acesa. Então, isso foi uma coisa que foi adquirindo hoje, especialmente porque eu pago a conta de luz, né? Mas e quando isso não se paga? Você, por exemplo, você dá mesada para as crianças? Não. Não? Então, como é que você pretende fazer? O que você quer fazer para que eles mexam? Como é que você está fazendo para eles sentirem o dinheiro? Como eu faço, tá? Até você falar se isso funciona ou não. Meu filho vira e fala assim, eu quero um telefone, eu quero não sei o que lá. Eu, ao invés de eu dar um presente para ele, eu dou em dinheiro. E aí, para que ele tem as datas durante o ano que ele ganha presente. Uhum. Aniversário, Natal, ou talvez por alguma questão por mérito, que eu deveria dar um presente, e aí eu pergunto, qual presente ou qual dinheiro? Eu não deixo de comprar as coisas que são necessárias para eles enquanto filhos, que é roupa, sapato, seja o que for que eles precisem. Mas, por exemplo, meu filho ele montou o computador dele com o dinheirinho que ele foi comprando, e não que eu me prive de dar um computador para ele, mas você vê a alegria dele, ele tem 17 anos, e ele foi se informar e aprender como que poderia montar um computador melhor do que eu daria para ele. E ele falou para mim, pai, se você quiser me dar um computador, me dá o dinheiro que você me daria, porque eu vou fazer um computador muito melhor que o senhor. Olha o que aconteceu. Ele adquiriu uma habilidade, ele adquiriu uma nova habilidade, na verdade, várias habilidades novas, né? Ele gerenciou o dinheiro, ou seja, gerenciou um projeto, ele entendeu sobre custo-benefício, porque com o dinheiro que você deu e você compraria um computador inferior, então ele foi lá e fez um computador superior. Né? Tem um professor em Portugal, da Escola da Ponte, que ele fala exatamente sobre essa questão de educação. Só que o modelo de educação dele lá é prático, é em projetos. É baseado exatamente nisso, que é quando você define ali um tempo, um escopo, né, do teu projeto. E você fala, tem isso de recurso, tem isso de tempo, tem isso de conhecimento. Vamos construir isso juntos? Isso é excelente para esse rapaz, né, já com 17 anos, para quem tiver menos idade também, que é ter essa participação. Saber que as coisas... tem muito cuidado para não colocar a crença de escassez. Mas você fez uma coisa muito bacana, que foi a crença da conquista. Então você gerou ali, não, você conquista, você pode. Você adquiriu 3 conhecimentos e ainda ganhou o teu computador que você queria melhor do que você queria. Então eu penso exatamente sobre isso. Quando eu converso com a minha filha, meu tratamento com crianças é exatamente esse. Eu não gosto de usar palavras não tenho, não posso, não. Eu uso palavras que você tem que manobrar. Tem coisas que você não quer fazer mesmo. Você tem que ser franco. Olha, isso aqui agora não dá. Ou não é a prioridade. A verdade. A verdade. A prioridade não é essa. Vamos botar uma meta? A nossa meta é o quê? De 6 meses? Em 6 meses a gente conquista isso aqui? A minha filha, por exemplo, tem 11 anos e ela já quer celular há algum tempo. Eu não concordo que ela tenha que ter celular. Isso é uma questão particular. Então, eu falei para ela quer uma câmera. Eu falei, ótimo, vamos determinado tempo eu vou te dar um celular com uma ótima câmera. Mas vamos conquistar isso? Aí tem as etapas. Eu ensino também para ela sobre prazer imediato. E quando você simplesmente dá na hora que a pessoa quer, a sensação de prazer imediato ela vai sendo alimentada. E aí você forma um adolescente, um jovem, um adulto só focado na prazer imediato. Eu acredito muito nisso.
por exemplo, os meus filhos, eles conquistam as coisas com mérito próprio. Então, por exemplo, quer trocar de telefone? Eu posso contribuir para você ir juntando para você comprar o seu telefone. Então, por exemplo, meu filho, o de 14 anos, queria uma chuteira ninja. Cara, a chuteira ninja não está no meu patamar de prioridade. O que ele fez? Ele foi juntando dinheiro. E ele mandou a foto para mim essa semana que ele comprou a chuteira ninja. Entendeu? Então, assim, e quanto que eu contribuí para essa chuteira ninja? R$40. Olha que bacana. Entendeu? Então acho que é isso, a questão da conquista, né? Pô, legal, Sim. bacana. E o bacana também estimular o empreendedorismo, tá, Adriano? É interessante empreender e saber que o mercado financeiro é um mercado de empreendedores. Perfeito. Então, se ele, inclusive, tem pessoas que têm acesso ao mercado financeiro a partir dos 11 anos de idade. E quando chegam aos 30, elas estão milionárias. Por quê? Porque elas tiveram acesso ao conhecimento cedo. Então, expor as nossas crianças ao mercado, aos investimentos, à bolsa de valores, é interessante também, faz todo sentido. Porque aí ele vai entender como que o dinheiro trabalha para ele. Muito bom. Meu amigo, olha só. Total gratidão à sua disponibilidade, sua simpatia absurda, né? Esse em poder e querer compartilhar com as pessoas, né? Então eu queria que você aproveitasse esse finalzinho agora para você se despedir e você falar de novo onde o pessoal te encontra e do presente que você está dando para as pessoas. Excelente. Pessoal, vocês me encontram aqui no Instagram, wesley.financial, tá? Até mudei para ficar mais fácil. Aqui na bio, você vai clicar, tem um linkzinho, um Linktree. Esse link vai te fazer falar diretamente comigo, com o meu WhatsApp. E aí, assim que vier a mensagem que já está lá cadastrada, eu envio o curso para você e vou te acompanhar nesse curso também, beleza? Uma mensagem final que eu gosto de falar é até interessante, que saiu na Forbes essas semanas. Não é possível viver em constante euforia, mas se você for grato, você vai conseguir encontrar a felicidade em tudo. A gente sempre quer ser feliz e atingir as realizações. E o dinheiro é, sim, uma ótima forma de conquistar isso. Tá? Que todos vocês possam ser cada vez mais inteligentes financeiramente, para que possam conquistar, para que possam trazer o melhor para as suas famílias e que haja prosperidade no lar de todos vocês. Vai ser um prazer acompanhar também a todos nessa jornada. Fantástico, gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Seguimos juntos. Seguimos juntos. Grande abraço, cara. Forte abraço a todos. Ótima tarde, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado aí. Olhei aqui, tô olhando aqui as perguntas e os comentários. Só que você tem que desligar antes para salvar, né? Deve tempo. Se você quiser falar com o pessoal, pode falar. Já tem aí um minuto. Deixa eu ver aqui, um minuto. Tá tranquilo. A Si Carvalho é sua esposa, né? Isso. Si Carvalho, adorou. Muito agregador. Obrigado pela presença. Obrigado vocês. Obrigado, pessoal. Sucesso. Uma ótima tarde para vocês. Uma ótima semana. Um julho incrível. 1º de julho aí. Um julho incrível pra gente. Vamos com tudo. Forte abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.